Imagine agora, um encontro com o Salvador que poderia mudar uma vida inteira. Assim foi a vida do apóstolo Paulo, antes conhecido como Saulo, é marcada por uma transformação profunda e uma dedicação incansável ao serviço de Deus. Ele era um fariseu, observador da lei, que perseguia os seguidores de Jesus de forma intensa. Sua vida mudou radicalmente após um encontro pessoal com Cristo, que o transformou no grande apóstolo Paulo, um dos principais propagadores do Evangelho. O relato da conversão de Saulo é registrado em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, onde ele é descrito como um homem em busca de erradicar o movimento cristão, acreditando estar cumprindo a vontade de Deus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Essa pergunta não apenas ecoou nos ouvidos de Saulo, mas também em seu coração e mente, desafiando suas crenças e convicções mais profundas. A cegueira temporária que se seguiu simbolizou não apenas a escuridão espiritual em que Saulo vivia, mas também a necessidade de uma transformação interior. Ele foi levado à casa de Ananias, um discípulo de Jesus em Damasco, onde recebeu a cura de sua cegueira física e, mais significativamente, foi preenchido pelo Espírito Santo. Ananias proclamou sobre ele as palavras que marcam o início de sua nova jornada. O Senhor Jesus, que apareceu a ti no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Atos 9:17. Ele foi chamado para ser um instrumento nas mãos de Deus, um vaso escolhido para levar o Evangelho aos gentios, aos reis e aos filhos de Israel. Sua experiência de conversão não apenas o reconciliou com Deus, mas também o capacitou a proclamar a mensagem de salvação e reconciliação por meio de Jesus Cristo. A história de conversão de Saulo nos lembra da amplitude da graça divina e da capacidade transformadora do amor de Cristo. Não importa quão longe alguém tenha ido na direção oposta a Deus, o poder do Evangelho é capaz de redimir e restaurar até mesmo os mais obstinados opositores da fé. Paulo mesmo escreve em suas epístolas sobre a magnitude do perdão e da graça de Deus, como em Efésios 2:8-9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A conversão de Saulo é uma demonstração vívida de que não há pecado tão grande, que não possa ser perdoado e transformado pelo amor de Cristo. Seu chamado apostólico não foi baseado em seus méritos pessoais, mas na graça abundante de Deus, que escolheu transformar um perseguidor em um proclamador apaixonado do Evangelho. Essa história continua a inspirar e desafiar os cristãos de todas as épocas a viverem em gratidão pela graça que os alcançou e em compromisso com a missão de compartilhar o amor de Cristo com o mundo. O ministério de Paulo foi uma extensão natural de sua conversão e chamado apostólico, refletindo uma vida dedicada ao serviço de Deus e à propagação do Evangelho. Sua coragem e compromisso foram evidentes em suas numerosas viagens missionárias, que não apenas o levaram a lugares distantes geograficamente, mas também a corações e mentes sedentos da verdade libertadora de Cristo. Paulo, anteriormente conhecido como Saulo, emergiu de sua experiência transformadora no caminho de Damasco, com uma paixão ardente por compartilhar o Evangelho com o mundo. Suas viagens missionárias foram muito mais do que simples jornadas físicas. Eram jornadas espirituais de reconciliação, restauração e redenção. Ele enfrentou perseguições, oposições e desafios incontáveis, mas, em meio a tudo isso, permaneceu firme em sua convicção de que estava cumprindo o propósito divino para sua vida. Ao longo de suas viagens, Paulo enfrentou diversas situações que exigiram coragem e confiança na provisão divina. Ele enfrentou naufrágios, prisões, perigos nas estradas e hostilidades das autoridades e comunidades locais. No entanto, sua fé inabalável e sua determinação em obedecer ao chamado de Deus o sustentaram em cada etapa do caminho. Uma das características marcantes do ministério de Paulo foi sua capacidade de se adaptar às diferentes culturas e contextos em que pregava. Ele compreendia a importância de contextualizar o Evangelho sem comprometer sua essência, comunicando a mensagem de Cristo de forma relevante e acessível para cada público. As viagens missionárias de Paulo foram impulsionadas por sua profunda convicção de que o Evangelho era para todos,
independentemente de sua origem étnica, social ou religiosa. Ele não apenas pregava nas sinagogas judaicas, mas também entre os gentios, levando a mensagem de salvação a todos que estivessem dispostos a ouvir. Em suas cartas, Paulo frequentemente compartilhava suas experiências durante suas viagens missionárias, destacando a fidelidade de Deus em meio às adversidades. Ele escreveu sobre momentos de fraqueza, mas também sobre a força que encontrou em Cristo para continuar seu ministério apesar das dificuldades. Sua coragem e compromisso foram alimentados pela convicção de que ele era um instrumento, nas mãos de Deus, para proclamar a mensagem transformadora do Evangelho. Suas cartas representam um legado significativo e atemporal de ensinamentos que continuam a inspirar e edificar a fé dos cristãos ao longo dos séculos. Elas são um rico tesouro de sabedoria espiritual, abordando uma variedade de temas essenciais para a vida cristã, desde a fé e o amor até questões práticas de conduta e organização da Igreja. Ao escrever as cartas, Paulo estava frequentemente respondendo a situações específicas enfrentadas pelas igrejas e indivíduos a quem ele se dirigia. No entanto, suas palavras transcendem o contexto histórico e cultural em que foram escritas, oferecendo princípios eternos que continuam relevantes para os cristãos de hoje. A fé é um dos temas centrais abordados por Paulo em suas cartas. Ele enfatiza a importância de confiar em Deus e na obra redentora de Cristo, destacando que somos salvos pela graça mediante a fé, e não por nossos próprios méritos. Sua compreensão profunda da justificação pela fé influenciou profundamente a teologia cristã e continua a ser um ponto fundamental da doutrina cristã. Além da fé, Paulo também enfatiza o amor como um elemento essencial da vida cristã. Ele escreve sobre o amor ágape, um amor sacrificial e incondicional que reflete o próprio caráter de Deus. Suas palavras sobre amor são encontradas em sua famosa carta aos Coríntios, no capítulo 13, onde descreve o amor como sendo paciente, bondoso, não invejoso, não orgulhoso, não rude, não egoísta, não facilmente irritável, não guarda rancor e se alegra com a verdade. Outro aspecto importante das cartas de Paulo é sua ênfase no perdão e na reconciliação. Ele encoraja os cristãos a perdoarem uns aos outros, assim como Cristo os perdoou, e a buscarem a paz e a unidade dentro da comunidade de fé. Suas palavras sobre o perdão são um lembrete poderoso do amor transformador de Deus que nos capacita a superar conflitos e divisões em prol da unidade e da harmonia. Além disso, Paulo oferece instruções práticas sobre como viver uma vida em Cristo, abordando questões como a importância da santidade, da obediência à palavra de Deus, do serviço ao próximo e da liderança dentro da Igreja. Suas cartas não apenas ensinam princípios espirituais, mas também fornecem orientações práticas para a vida cotidiana dos cristãos. Paulo, ao longo de seu ministério, enfrentou inúmeras dificuldades e provações que testaram sua fé e determinação. Suas experiências de sofrimento, que incluíram prisões, açoites, perseguições e outros desafios, são um testemunho poderoso de sua perseverança e fé inabalável, mostrando-nos que podemos superar as adversidades pela graça de Deus. Durante suas viagens missionárias e sua atuação como apóstolo, Paulo enfrentou uma série de dificuldades que refletiam a intensidade de sua dedicação ao Evangelho. Ele foi preso em várias ocasiões devido à sua pregação e defesa da fé cristã. Essas prisões não eram apenas momentos de confinamento físico, mas também períodos em que ele enfrentou oposição, ameaças e hostilidades por parte daqueles que se opunham ao cristianismo emergente. Além das prisões, Paulo também suportou açoites e outras formas de punição física por causa de sua fé. Ele menciona em suas cartas sobre os muitos sofrimentos que enfrentou em nome de Cristo, incluindo perseguições de todos os tipos. No entanto, em meio a todas essas adversidades, sua fé permaneceu inabalável. E ele continuou a proclamar o Evangelho com ousadia e coragem. A perseverança de Paulo em face do sofrimento é um exemplo inspirador para todos os cristãos. Ele não desistiu mesmo diante das ameaças, das prisões e das dificuldades extremas que enfrentou. Sua confiança na graça e na provisão de Deus sustentou através de todas as tribulações.
mostrando-nos que a força para superar as adversidades vem do Senhor. Ao escrever para as igrejas e indivíduos, Paulo frequentemente compartilhava suas experiências de sofrimento e as lições que aprendeu através delas. Ele escreveu sobre como o sofrimento pode produzir perseverança, caráter e esperança em Deus. Sua própria vida foi um exemplo vivo desses princípios, demonstrando que o sofrimento não é em vão quando confiamos em Deus e em seu propósito redentor. Sua vida é um lembrete poderoso de que o sofrimento e as adversidades fazem parte da jornada cristã, mas também são oportunidades para crescer em fé e maturidade espiritual. Sua perseverança e fé inabalável são um exemplo inspirador de como podemos enfrentar os desafios da vida pela graça de Deus, confiando em sua provisão e orientação em todas as circunstâncias. O legado de Paulo é uma herança inestimável, que transcende gerações e continua a impactar profundamente a história do cristianismo. Sua paixão pelo Evangelho e seu compromisso inabalável com a verdade deixaram marcas indeléveis que ecoam ao longo dos séculos, lembrando-nos da importância de vivermos com dedicação e integridade em nossa jornada de fé. Paulo foi muito mais do que um simples líder religioso. Ele foi um pioneiro, um defensor intrépido da fé cristã e um proclamador incansável da mensagem de salvação em Cristo. Seu legado é multifacetado e abrange diversas áreas que continuam a influenciar a vida da igreja e dos crentes até os dias de hoje. Um dos aspectos mais marcantes do legado de Paulo é sua escrita inspirada, que resultou em grande parte do Novo Testamento. Suas cartas às igrejas e indivíduos foram guiadas pelo Espírito Santo e oferecem um tesouro de ensinamentos, orientações e encorajamento espiritual para os cristãos em todas as épocas. Seus escritos abordam uma variedade de temas, desde doutrinas fundamentais até questões práticas de vida cristã, fornecendo um arcabouço teológico e ético que continua a moldar a compreensão e prática da fé cristã. O impacto doutrinário de Paulo é evidente em suas contribuições teológicas. Sua compreensão da graça, da justificação pela fé, da santificação e de outros temas teológicos fundamentais influenciou profundamente a teologia cristã ao longo dos séculos, moldando a compreensão e interpretação das Escrituras Sagradas. O legado missionário de Paulo também é digno de nota. Suas viagens missionárias levaram o Evangelho a regiões distantes e culturas diversas, contribuindo para a expansão e consolidação da igreja primitiva. Seu exemplo de incansável zelo missionário inspira os cristãos a continuarem compartilhando o Evangelho com ousadia e dedicação, independentemente das circunstâncias. O legado de Paulo também está presente na história da igreja e na disseminação do Evangelho pelo mundo. Sua influência é sentida em movimentos reformadores, na expansão do cristianismo ao longo da história e na inspiração de líderes e pregadores que têm sido impactados por sua vida e ensinamentos. Esse legado é um tesouro precioso que continua a inspirar, desafiar e edificar a fé dos cristãos em todo o mundo. Sua paixão pelo Evangelho, seu compromisso com a verdade e sua vida de dedicação e integridade são um modelo a ser seguido, lembrando-nos da importância de vivermos com zelo e fidelidade em nossa jornada de fé. Assim como Paulo, somos desafiados a vivermos com fervor e propósito, seguindo seu exemplo de fé, amor e serviço a Deus e ao próximo.